Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou falar do 5º episódio da 2ª temporada de Westworld. I think I'm finding a new voice. Now we use it. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no izinho tem a playlist com os vídeos da temporada, estou explorando a temporada, mas também tem outras coisas, então vão lá se vocês quiserem ver outras coisas do canal também. Finalmente chegamos no Shogun World, né? A gente já tinha sido prometido isso no final da primeira temporada, quando a gente viu aqueles samurais e tal, porém esse episódio de fato, a Maeve, né? O arco da Maeve, que vai ser o arco que vai ser acompanhado durante esse episódio. Por sinal, eles estão fazendo um trabalho bem competente em dividir o segmento da narrativa, né? A gente teve um episódio do William, a gente teve um episódio da Dolores, agora a gente tem um episódio dedicado a Maeve, apesar de que a Dolores também tem o arco dela nesse episódio. Mas eles finalmente chegam ali no mundo do Shogun, né? No mundo dos samurais. E uma das coisas que eu queria pontuar que eu achei muito legal do episódio foi o fato de que você vê a narrativa reaproveitada, né? A narrativa que eles estão acompanhando quando eles chegam no Shogun World é a narrativa do bando lá do Rodrigo Santoro, né? Tanto que os personagens, até a persona deles é meio copiada, né? E o roteirista até fala, tente escrever 300 histórias, né? Para 300 narrativas diferentes, a gente às vezes copia uma coisa ou outra. Mas você vê que é um pouco mais até do que a própria cópia da história e da narrativa, né? As personas, as personalidades, elas parece que são também um pouco copiadas, né? Então, existe ali o espelho do Rodrigo Santoro, existe o espelho da Maeve, existe o espelho da Mulher da Serpente, né? Então, vários personagens acabam encontrando espelhos de si mesmos em um outro contexto. Super interessante, super legal. Mas eu acho que a coisa mais importante desse episódio é a nova voz da Maeve, né? A capacidade da Maeve de controlar os hosts sem falar. E é importante destacar isso porque o único personagem na história que mostrou essa habilidade antes, essa capacidade antes, foi o próprio Ford. A gente tem aquela cena que ele está conversando com a CEO lá da empresa e você vê que ele para tudo, né, sem dizer uma palavra, né, sem fazer um gesto. Então, o Ford tinha essa capacidade de mexer ali no controle sem necessariamente falar, sem necessariamente fazer gestos. Então, a gente vê a Maeve adquirir essa habilidade. Talvez seja o arco, o ponto mais forte aqui do episódio. No outro ponto, a gente tem a narrativa da Dolores com o Ted, né? A gente já sabia que em algum momento ia acontecer algo entre os dois, talvez uma separação. Aqui, a gente vê a Dolores mudar o Ted, né? Eles têm ali aquele momento íntimo dos dois e tal, eles se conectando de fato, acho que pela primeira vez na série que mostra os dois, eles sempre viviam essa tentativa de alcançar algo, de alcançar um relacionamento que meio que não parecia se consumar, pelo menos assim na narrativa que a gente acabou vendo na primeira temporada. E aqui a Dolores vê que o Ted não vai aguentar a luta dela, né? Essa luta dela para destruir a humanidade, para poder tomar o controle de tudo. E, ao mesmo tempo, ela não quer se afastar dele, então a consequência disso é ela alterar a consciência dele, né? Ela vai alterar ali a mente dele, implantar alguma narrativa que o faça mais agressivo, que o faça mais guerreiro, que é justamente a proposta que ela tem dentro dela, né? A gente vê durante os últimos episódios muito se falando, até mesmo ela se apresentando como Wyatt, né? E o Wyatt foi a narrativa que foi colocada dentro dela pelo Ford justamente para que ela tivesse força para matá-lo, né? Então, todas as narrativas que tinham dentro da Dolores eram narrativas mais suaves, mais pacíficas e talvez sem esse ímpeto, né? Sem essa narrativa de violência, sem esses dados, essas informações desse personagem violento que era a narrativa do Wyatt, ela não tivesse coragem para poder matá-lo, né? Então, só que aparentemente existe aí um conflito dessa própria Dolores consciente com essa persona do Wyatt, como se para poder ela dar continuidade a esse plano de tomar o controle de tudo, essa personalidade, essa persona cada vez mais tivesse que tomar o controle, porque ele é uma figura de força e de violência que teoricamente é capaz de executar esse plano. Outra coisa legal de se mencionar sobre o Shogun World é o eco narrativo que tem entre a narrativa da Maeve e da Akane, né? A Akane tem aquela geisha lá que é filha dela, né? Existe uma relação de mãe e filha entre elas, que é a Sakura. E no fim das contas, o arco que eles vão ali participar da narrativa do Shogun World é justamente um arco de mãe e filha, né? Dela querendo proteger a filha que estava sendo levada pelo Shogun.
E é até importante porque tem uma cena que a legenda que o próprio HBO coloca quando eles estão falando em japonês, a Sakura fala com a Akane e aparece a legenda Madame, sendo que a palavra que ela fala, que é Okasan, é mãe, né? Então ela fala com a Akane como se fosse mãe dela. Então é muito legal você ver esse eco narrativo, até por isso, na realidade, a Maeve se conecta tanto com a própria Akane, além, obviamente, dela ser um espelho, né, de personalidade dela mesma, a própria busca, né, a busca pela filha, a busca por essa relação, então é bem legal, assim. Isso foi algo que eu gostei, achei muito bem construído. Obviamente os cenários estavam muito legais e as vestimentas, e é sempre legal ver essas coisas de samurai, principalmente porque o Musashi, né, o samurai lá que é o espelho do personagem do Rodrigo Santoro, é aquele ator super famoso de samurai. Ele é o samurai, né? Ele tá no Último Samurai, ele tá também até no filme do Wolverine. Então ele é um cara que tem uma persona realmente que ele te convence que ele é um samurai fodão. Então achei isso super legal. No que diz respeito a perguntas e respostas que estavam sendo já postos nos outros episódios, esse acabou não indo muito nessa linha, acabou não trazendo muito isso. A gente só vê, no fim das contas, o agravamento, o aprofundamento da personalidade da Dolores e a gente vê os caminhos da Maeve, né? Obviamente, a gente vê que também o que estava acontecendo nos outros parques também está acontecendo no Westworld, no sentido de que a própria Akane sai do que era a proposta da narrativa dela, né? Quando o cara solicita a Sakura, teoricamente ela devia ter entregue a filha, né? E não, ela reage e mata o samurai lá, o mensageiro enviado do Shogun, o que quebra a narrativa dela. Não era para acontecer dessa forma. Isso significa que quando submetidos a uma decisão, as relações, as coisas que estão estabelecidas acabam prevalecendo em relação à narrativa. Então existia ali uma proposta narrativa do que ela deveria fazer, que estava escrito, porém ela é deixada se levar pelo sentimento que ela tinha pela filha e a protege, né? Então a gente vê que, no fim das contas, as ações dos personagens, apesar de que acontecem dentro de elos narrativos, os sentimentos que teoricamente aquele host tem vão compeli-lo a sair da narrativa. Eu achei um episódio super interessante. Quero ver aí as consequências que vão sair disso, né? Dessa capacidade nova da Maeve. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, dá o joinha. A gente se vê na próxima. Tchau.